Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente quinta-feira, que Deus abençoe nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Antes de mais nada, nesse dia dos namorados, queria, mandar um grande beijo pra minha namorada. Tô trabalhando, mas daqui a pouco eu chego aí, hein? Terminando aqui o trabalho, já encosto aí. E rapaziada, falei pra ela, tem uma surpresa hoje pra você. Ela já se animou, uma surpresa no dia dos namorados. O que ela não sabe ainda, tá achando que vai sair pra jantar, um lugar legal. O que ela não sabe ainda é que a gente vai assistir São Paulo e Vasco no estádio do Morumbi. Será que ela vai gostar ou será que vai me largar, rapaziada? Ninguém merece, né? E sem contar que ela é palmeirense, né? Vai assistir o São Paulo do Zubeldia contra o Vasco do Fernando Diniz. Eu que sou São Paulino, não tô querendo assistir esse jogo feio. Imagina ela que é palmeirense, né? Mas brincadeiras à parte, como eu falei aí pra vocês, hoje tem Campeonato Brasileiro, 12ª rodada, Tricolor de um lado como mandante, do outro lado, Vasco da Gama como visitante. Vamos passar a provável escalação para vocês já saberem, como é que São Paulo vem a campo, com Rafael no gol, Cedric na direita, Arboleda, Alan Franco e Enzo, na lateral esquerda. Meio de campo com Pablo Maia, Alisson e Luciano. E o ataque com Lucas Ferreira, Dineno ou André Silva, e na esquerda Luca ou o Wendel, podendo fazer uma dobrada ali nas laterais. Este é o provável São Paulo para hoje à noite, às 9h30, às 21h30, nesta noite fria que com certeza vai fazer em São Paulo. Se agora, de tarde, tá fazendo esse frio, rapaziada, olha o tanto de blusa que eu tô com as 3 blusas aqui por baixo, imagina 9h30 lá no Morumbi. Para quem não é daqui de São Paulo, o Morumbi é uma região fria demais, Então, por isso, por conta do Dia dos Namorados, por muitos outros fatores, a venda dos ingressos, pelo que eu acompanhei, as parciais não estavam tão altas, Então, podemos não ter o maior dos públicos no estádio do Morumbi hoje à noite. Lembrando também que é o último jogo antes da paralisação do Mundial de Clubes, Então, depois disso, depois do jogo de hoje, os jogadores terão cerca de 10 dias de folga antes de retornar aí a preparação para o pós-mundial, Mas hoje, essa última rodada aí, pré-mundial de clubes, que já começa neste sábado, Depois de amanhã teremos o primeiro jogo, o jogo de inauguração, o jogo de estreia, como você preferir chamar, tá bom, galera? São Paulo vem com alguns desfalques. O Ferrarese, por exemplo, esteve com a seleção venezuelana na data FIFA, só chega hoje à noite. O Bobadilla também esteve na data FIFA, só que com a seleção paraguaia. Ele já chegou, só que o Bobadilla tem um detalhe: ele esteve presente ontem na delegacia, ainda prestando depoimentos, sobre a acusação de ser xenofóbico contra o Navarro, o jogador da equipe do Tajeres, lateral, que também esteve na data FIFA, com a seleção venezuelana, ao lado do Ferrarese. O Bobadilla prestou depoimentos ontem e segue as investigações, Quando a gente tiver aí um parecer judicial, a gente traz aqui para todos vocês, para a gente saber, como é que vai ser essa situação daqui em diante, se terá punição, Agora todas as partes foram ouvidas, o Navarro já tinha sido ouvido, tinha ouvido também, sido ouvidos também testemunhas, faltava o Bobadilla, o acusado. O jogador estava, viajando com a sua seleção, agora retornou ao solo brasileiro e já prestou o seu depoimento, esteve na delegacia ontem, no período da tarde, prestou todos os esclarecimentos e, como eu disse para vocês, vai agora acontecer todos os trâmites, e quando a gente tiver mais informações, a gente traz aqui para vocês se terá punição, se não terá punição, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Lembrando que, como eu disse para vocês no vídeo de ontem, o Bobadilla é um dos jogadores que estão na lista de transferências para essa próxima janela aí do São Paulo. Fechado, rapaziada? Então, só para esclarecer este ponto aí, e também alguns desfalques que o São Paulo tem para essa partida contra o Vasco. Lucas segue fora, Oscar segue fora, Marcos Antônio provavelmente segue fora. Isso que o São Paulo já não joga há alguns dias, cerca de 10 dias, e esses jogadores aí ainda não se recuperaram. Provavelmente aí pós-mundial todo mundo estará à disposição. Fechou? Galera, trazer uma informação importantíssima, O São Paulo anunciou o Dineno, como todo mundo sabe, ele está no bid, pode inclusive aparecer em campo hoje. Mas o que essa contratação pode influenciar o São Paulo? O Tricolor agora coloca o seu foco em um meio-campista. O foco antes, já há muito tempo, era a contratação de um centroavante. A gente tentou aí o Carlos Diniz, por exemplo, falamos bastante sobre isso, mas São Paulo agiu rápido ali, fechou a contratação do Dineno, e agora, com o jogador já estando à disposição, agora o foco é outro. Porque o São Paulo queria sim o meio-campista, já era uma contratação que a diretoria estava programando, Mas precisava com mais urgência a chegada de um centroavante.
Agora que o Dineno chegou, já tá no beat, já tá relacionado para a partida, já tá tudo aí certinho, agora o foco é a chegada de um meio-campista. E tem um cara que ele tem apenas 23 anos de idade, está desde 2020 no futebol europeu, mas acabou, pelo menos até agora, não apresentando o seu melhor futebol. Surgiu do Flamengo, foi vendido por mais de 30 milhões de euros, ouro olímpico com a seleção brasileira, mas no futebol europeu ainda não se firmou. Vocês sabem de quem eu tô falando? Reinier, galera, meio-campista de altíssima qualidade, mas chegou no Real, não desempenhou o seu melhor futebol, foi pro Real Madrid Castilha, foi emprestado ao Borussia, foi emprestado ao futebol italiano, foi emprestado ao futebol espanhol em outras 2 oportunidades e acabou que ainda não se firmou. O jogador neste momento está em solo brasileiro, em território brasileiro, se preparando fisicamente para o novo desafio. Ele ainda tem 1 ano de contrato com a equipe do Real Madrid, mas o Xabi Alonso, né, que é o novo técnico da equipe, que acabou de assumir, né, assumiu aí nesta semana, já vai para o Mundial de Clubes, já declarou aí que o jogador está fora do seu planejamento e o Reinier deve ser negociado, vai ser negociado ou emprestado ou de uma maneira definitiva, já que o jogador tem só 1 ano de contrato e não faz parte aí do planejamento, tá bom, galera? O jogador avalia o seu futuro e planeja, né, uma volta ao futebol brasileiro, porque como eu disse para vocês, ele teve algumas passagens por equipe aí do futebol europeu, passou pelo Borussia, passou pelo Girona, recentemente esteve na 2ª divisão, foi pro futebol italiano, não conseguiu se firmar, rapaziada. Então, uma volta ao futebol brasileiro não é descartado, o jogador está se preparando fisicamente já aqui no Brasil e deixando aí na mão dos seus empresários, né, a sua definição do futuro. Alguns clubes, obviamente, estão de olho e o São Paulo é um deles, tá bom, galera? Eu acho que seria uma contratação de peso, né? Como eu sempre falo, não é porque um jogador não deu certo em um lugar que ele não vai dar certo em outro. Temos exemplos, né, de jogadores que não deram certo no futebol europeu e aqui no futebol brasileiro voaram, foram craques, foram campeões, foram ídolos e tudo mais. Vai acontecer isso com o Reinier? A gente não sabe, não temos como prever aí o futuro, mas que ele é um grande jogador, isso sim, o cara não desaprendeu a jogar futebol, foi vendido muito cedo, né, pela equipe do Flamengo, na época estava com 17 anos, se não me engano, e um jogador assim que surgiu como um meteoro, e o Flamengo na época vendendo muitos e muitos nomes, né, já tinha vendido Vinícius Júnior, Paquetá tinha saído também por uma boa grana, as equipes estavam de olho aí nas revelações que o Flamengo tinha para o mundo, essa acabou que até o momento não deu certo, pelo menos no futebol europeu, mas com 23 anos vindo para o futebol brasileiro, eu acho que ele pode sobrar e muito, rapaziada. Então, São Paulo para mim tem que fazer um esforço sim, tá de olho na contratação de um meio-campista e hoje a bola da vez é o meia atacante Reinier. Para mim cabe muito nesse time do Tricolor, cabe tranquilamente. Eu acho que, mano, vai ter que achar um espaço aí se o Reinier realmente vier. É um jogador de alto nível, um jogador de qualidade, forte fisicamente, rápido, ainda tá jovem, né? A gente fala, o jogador tá vindo do Real Madrid para jogar no futebol brasileiro, tá para se aposentar. Nada disso, o cara tá com 23 anos de idade, rapaziada. Ainda tem muita lenha para queimar. Eu acho que o São Paulo pode sim fazer um investimento no Reinier que vai valer a pena, fechou? Deixa aí nos comentários sua opinião. Fala mais um pouquinho sobre o Dineno e o jogo de hoje, né? Provavelmente será o jogo, será o jogo de estreia do Dineno, provavelmente como titular, mas ainda não temos essa confirmação, só a cabeça do Zubeldia que sabe nos afirmar, né, a escalação de hoje. Temos algumas dúvidas, como a gente falou, se joga o Enzo, se joga o Wendel, o Luca, o do André Silva, o Dineno. Temos essas dúvidas aí, mas o que mais importa pra gente é os 3 pontos, né? São os 3 pontos. O que mais importa é a gente sair com a vitória, sair ali um pouquinho afastado da zona de rebaixamento, que nesse momento estamos a 2 pontos. O Vasco também está nessa briga. É um jogo que vale muito. Muita gente fala, mas é só uma rodada do Campeonato Brasileiro. Nada disso. Vale mais. Toda rodada ela vai se acumulando, vai chegando lá no final, aí depois a gente fica desesperado, tentando somar pontos para fugir do rebaixamento, para ir para uma Libertadores, para chegar num G4. Então, tem que somar pontos agora. Esse jogo em casa é para voltar confiança. Se um resultado negativo vier, eu já falo para vocês mais uma vez que tem que mandar o Zubeldia embora. Agora é o momento, porque aí chegaria um novo treinador, teria tempo, né? Todo esse Mundial de Clubes, ele teria o tempo para preparar, para implementar a sua filosofia, para recuperar os jogadores lesionados. Então, resultado negativo hoje,
Forte abraço, Zubeldia. Ganhou, dá confiança e aí a gente engole por mais algum tempo, né? Mas faz parte. O mundo do futebol é esse, a gente sabe disso. Eu sempre deixei claro aqui minha opinião abertamente, que sou totalmente contrário ao trabalho do Zubeldia, mas vamos apoiar. Hoje é dia de torcer, hoje é dia de esperar 3 pontos do tricolor paulista e somando aí nesse campeonato brasileiro. Fechado? Então, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, deixa os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou, deixa aí sua mensagem também pro Dia dos Namorados, para esse jogo entre São Paulo e Vasco, palpite pro jogo, deixa aí seus comentários, fechou? Eu vou comentar, vou acompanhar o que vocês estão falando por aí, vou responder todos vocês, mas volto amanhã com um novo vídeo ao meio-dia, fiquem com Deus, um grande abraço e valeu!